Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 21. Esses dois versos são conhecidos por nós e eu gostaria de lembrar os irmãos nessa noite. Isaías capítulo 21, nós vamos ler os versos 11 e 12. Sentença contra do mar, gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Gostaria de sublinhar aí essa pergunta, guarda, a que hora estamos da noite? E o texto correlato no Novo Testamento, Romanos capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 11, Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu gostaria de sublinhar a expressão do verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. E ainda mais um texto ainda, como introdução, 1 Coríntios, capítulo 11, no contexto da mesa, da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu gostaria de sublinhar aí também a expressão até que Ele venha. Temos três expressões então, repetindo, em Isaías 21, guarda a que horas estamos da noite. Em Romanos 13, vai alta a noite e vem chegando o dia. E em 1 Coríntios 11, até que Ele venha. Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez poder aqui nos achegar, em especial nesse tempo tão maravilhoso para o povo do Senhor. O momento em que nos reunimos para ceiar contigo, Senhor. Que tempo precioso, tempo de realidade espiritual, tempo em que fazemos isto pela fé, em memória do Senhor. Todas as vezes que partimos o pão e bebemos do cálice, nós podemos, Senhor, trazer à memória, tocar em realidade a beleza do Senhor, aquilo que o Senhor realizou a favor do teu povo. E mais do que isso, Senhor,
também, quando estamos ceando, estamos, Senhor, manifestando, anunciando de que um dia esta ceia acontecerá contigo, quando o Senhor retornar para o seu povo. É esta a expectativa que nós temos, Senhor. Que nossos corações possam ser nessa noite visitados por Tua luz, examinados, Senhor, qual tem sido o nosso desejo realmente, Senhor. Será que o estamos aguardando? Será que de fato, Senhor, temos vivido como aqueles que anseiam por ver-te face a face? Ó Senhor, que essa seja uma noite de despertamento em nossos corações. Muito obrigado por tudo. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada um que nos visita nessa noite. Que o Senhor possa falar com Tua palavra profundamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu terminei com esse texto relacionado à ceia, porque é este o momento que nós estamos participando, né, todos os domingos à noite. E nós temos pedido ao Senhor que não se torne um tempo comum, normal, né, até mesmo corriqueiro, vamos dizer assim. Nós viemos aqui, participamos de qualquer maneira, vamos embora e nada acontece, né? Que possa ser um tempo de fato de reflexão, de tocarmos ao Senhor e ser tocado por Ele. Eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então que esse seja um tempo oportuno nessa noite para que o Senhor faça isso. Então, irmãos, por mais de 2000 anos, o povo do Senhor tem se reunido para celebrar esse momento. Você vê aqui que Paulo diz assim, que ele entregou aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E isso diz respeito a esse tempo da mesa. Quem instituiu esse tempo com realidade espiritual foi o próprio Senhor. Em um momento de angústia do seu coração, em um momento onde ele foi traído, em um momento onde todos o estavam abandonando, em um momento onde a agonia de perder a face do Pai estava ali em seu coração, mesmo assim ele toma o pão, toma o cálice com alegria e participa junto com os seus discípulos. Porque o Senhor, como diz Isaías 53, ele via o penoso fruto da sua alma e ele ficava satisfeito. Mesmo em uma noite tão contrária a qualquer tipo de alegria, podemos dizer, o Senhor sim conservava uma alegria em seu coração. A alegria daqueles que são fruto do penoso trabalho da sua alma. E então, esse não é um momento comum, irmãos. Esse é um momento, eu diria, mais importante para o povo do Senhor. Nós temos outros tempos de compartilhar a palavra, né, de fazer uma exposição mais prolongada das Escrituras, mas esse tempo é um tempo onde nós focamos totalmente na mesa. Toda palavra que nós proferimos tem um único intuito de trazer à nossa memória as verdades relacionadas à mesa. É por isso que nós não nos prolongamos tanto. Então, quando nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, nós estamos anunciando, por um lado, a sua morte, a sua obra perfeita no Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, todas essas verdades que já aconteceram. Então nós olhamos para trás, por um lado, e celebramos diante da mesa de que o Senhor, por sua obra perfeita, venceu todos os nossos inimigos. Mas esse é um lado da mesa do Senhor. Por outro lado, nós temos aí no texto de 1 Coríntios 11, a expressão que eu sublinhei, esse até que ele venha. Então, se por um lado nós olhamos para trás, para aquilo que já se cumpriu, por outro lado nós olhamos para frente também. E no momento que estamos participando da mesa, nós estamos anunciando de que um dia o nosso bendito Senhor e Salvador, Ele há de rasgar os céus e nós o veremos face a face. E essa mesa que hoje participamos, com tantas limitações ainda por conta de quem somos, naquele dia, ela será celebrada em maior e maior realidade, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de limitação. Então, por um lado, nós celebramos aquilo que já aconteceu. Por outro lado, nós também anunciamos a vinda do nosso Senhor. Então, em um mundo, irmãos, de tanta
superficialidade e aparência, como são os dias que nós estamos vivendo, a verdade é que o Senhor sabe quem verdadeiramente o está aguardando. No meio de toda esse barulho, de toda essa aparência, essa hipocrisia, de tudo isso que está colocado, de tanto se dizendo cristãos, o Senhor sabe verdadeiramente quem o está esperando. O Senhor não pode ser enganado pelas máscaras da nossa hipocrisia, irmãos. Os olhos do Senhor são olhos como chama de fogo. Ele é capaz de perscrutar cada coração. E Ele sabe quem exatamente o está aguardando. A pergunta é: nós temos aguardado o Senhor verdadeiramente? Será, irmãos, que o nosso coração pulsa diante da verdade de que um dia nós celebraremos a mesa juntamente com Ele? Será que nós desejamos esse momento? Será que mais do que isso, será que nós o desejamos? E aqui novamente eu gostaria, como uma palavra introdutória ainda, os irmãos vão entender até onde quero ir, eu gostaria de lembrar a letra de um hino do irmão Otmani. Os irmãos já conhecem esse hino desde Betânia. O irmão Eliezer, inclusive, gosta muito desse hino. Porque esse irmão ele estava tão inspirado quando escreveu essa letra, e ela manifesta muito bem qual deve ser o anelo dos nossos corações diante da mesa. E a letra diz assim, preste atenção, irmão. Desde Betânia, quando nos deixaste, saudade imensa inundou meu ser, porque foi daquele lugar ali, de frente para Betânia e de costas para Jerusalém, que o Senhor foi assunto aos céus. E o Otmani está expressando isso. Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar se a ti não posso ver? Na solidão da noite tão profunda, fico em silêncio e calmo a meditar. Nessa distância, pois de mim tão longe estás, e há quanto tempo prometestes regressar? Sem lar recordo tua manjedoura, olhando a cruz não posso me alegrar. E tu me lembras o meu lar futuro, mas é a ti quem mais quero encontrar. Sem ti não tem sabor minha alegria, doçura, encanto aos hinos vem faltar. Vazios são meus dias, pois aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. Embora aqui, isso expressa tão bem o sentimento da mesa, irmãos. Embora aqui tua presença eu goze, de ti saudade estou sempre a sentir. Mesmo gozando teu amor imenso, anseio pelo dia em que hás de vir. Mesmo na paz me sinto tão sozinho, por ti suspiro em meio do prazer. Jamais minha alma tem satisfação total, pois o teu rosto amado não consigo ver. Com sua terra sonha o peregrino, com sua pátria o exilado além. Distante o noivo pensa em sua amada, de amados pais saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto, ó meu querido e amado Salvador. Ah, se eu pudesse agora tua face ver, até quando esperarei por ti, ó meu Senhor? Tu lembras que buscar me prometeste, e junto a ti em breve me levar? Mas tantos dias e anos já passaram, cansado estou e peço te lembrar. Tuas pegadas vejo tão distantes, e quanto tempo ainda vai passar? Ansioso clamo a ti e peço, ó Salvador, ó não demores, vem Senhor me arrebatar. O dia nasce e morre, e assim as noites, e quantos santos já não estão aqui? Tanto esperaram pela tua volta, e há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não te manifestas? Irmãos, este deve ser o sentimento ao redor da mesa. Senhor, por que não te manifestas? Por que não mostra teu rosto? Esse deve ser o sentimento ao redor da mesa. Como temos participado desse momento, irmãos? Será que de alguma maneira o Senhor tem sido tocado pelas nossas afeições? Será que temos demonstrado de fato esse amor a tal ponto de mover o coração do Senhor para Ele se levantar daquele trono e vir ao nosso encontro? Será, irmãos, que temos de fato tocado essa realidade na mesa do Senhor?
Espesso véu está a te ocultar. Quantos remidos teus estão a te esperar? Será que a nossa espera não vai mais findar? Sei que também anseias por voltares e arrebatar os redimidos teus. Por isso peço, não mais demorares, depressa vem levar-nos para Deus. Ó, vem, Senhor, a tua igreja clama. Não ouves tua noiva te chamar? Olhando o céu, saudosa diz a suspirar: amado noivo, não demores a voltar. Tem um sentimento mais belo do que esse, irmãos, ao redor da mesa? Será, irmãos, que nós temos nos reunido ao redor da mesa, de maneira que temos tocado ao Senhor e sido tocado por Ele? Diante de todo esse contexto dito evangélico, irmãos, dito cristão, nós vemos que não são todos que verdadeiramente têm manifestado o desejo pelo Senhor e não por coisas. Um desejo puramente pelo nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor tem, ao longo desses 2000 anos, preservado um pequeno remanescente fiel. Um povo que, comparado à grande massa da cristandade, é um pequeno rebanho. Um povinho pequeno, fraco, até mesmo eu diria desconhecido. Porque talvez, irmãos, e eu digo isso porque é um sentimento do meu coração, aqueles que de fato têm sido voz para o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo, não são irmãos conhecidos. Eles não atraem massas. Aqueles que têm tocado, a nota que o Senhor tem tocado na nossa geração, são pessoas desconhecidas, remanescentes. Agora a questão, será que nós estamos no meio desse pequeno grupo, desse pequeno remanescente fiel? Quando nós olhamos, por exemplo, nos dias do Senhor Jesus, externamente falando, irmãos, parecia que o povo da aliança terrena do Senhor, os judeus, eles estavam esperando pelo Messias. Eles olhavam as profecias, eles buscavam conhecer e conheciam muito bem, muito melhor do que nós, irmãos, as Escrituras do Antigo Testamento. Mas quando o Senhor veio para aqueles que eram seus, os seus não o receberam. Eles não reconheceram a visitação do Senhor. Mas havia um pequeno grupo de pessoas. Nós poderíamos citar aí Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, Ana e alguns daqueles pastores que estavam esperando pela vinda do Senhor. E podemos até dizer, irmãos, que foram essas pessoas que prepararam o caminho para a vinda do nosso Senhor, da sua primeira vinda. Irmãos, a história se repete, não há nada novo debaixo do céu. Da mesma forma, será um pequeno grupo que de fato tem desejado o Senhor, que irá fazer o Senhor se levantar do seu trono e vir ao encontro da sua noiva. A grande questão é, nós fazemos parte desses? E deixe-me ser um pouco mais enfático no que quero dizer. Você estar aqui, eu estar aqui, irmãos, não garante que você verdadeiramente tem desejado a vinda do Senhor. Você estar aqui não te garante que de fato você o quer. Por isso que o nosso coração precisa ser sondado na luz do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de sinceridade diante do Senhor. E eu creio que de fato poucos o estão esperando. Agora, irmãos, por que eu comecei por aqui? Porque esse é o assunto mais importante. Mas eu quero caminhar, não hoje, mas ao longo dos próximos domingos, à noite, no que eu for compartilhar, tocar em algumas marcas e também nas nossas responsabilidades, justamente nesse tempo da iminente vinda do nosso Senhor. Guarda, a que horas nós estamos à noite? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós estamos, irmãos, no momento mais delicado da história. Nós estamos no momento onde muitos santos desejavam estar passando as coisas que nós estamos, por saber que o Senhor está próximo. O Senhor está muito perto, Ele está às portas. Profeticamente falando, olhando para o cumprimento das profecias bíblicas, não resta nada para o Senhor vir. Ele pode vir a qualquer momento. Sim, algumas coisas podem acontecer, como também podem não acontecer antes da vinda do Senhor.
Agora a grande questão, irmãos, mais do que conhecer eventos, porque se isso for mal compreendido, só vai gerar um alarme terrível no nosso coração, é se de fato nós estamos preparados para encontrar com Ele, seja em qual momento for. Será que temos de fato, como diz Pedro na sua segunda carta, esperando e apressando a vinda do Senhor? Será que temos vivido vidas justas, santas, piedosas, como ele diz no próprio contexto? Vidas que são capazes de apressar a vinda do Senhor? Por que o Senhor ainda não veio, irmãos? Será que é porque Ele não quer? Será que Ele não tem amor por sua noiva? Será que Ele não quer encontrar com o seu povo? Não, é porque o seu povo não está preparado, a noiva não está pronta, não está devidamente vestida. É por isso que o Senhor ainda não se levantou do seu trono. Quando Ele retornar, certamente Ele vai chegar rapidamente. Mas antes do Senhor nos arrebatar, como já dizia um irmão, nós precisamos de alguma maneira arrebatar o coração do Senhor, por amá-lo, por desejá-lo, acima de qualquer coisa. Nós temos que admitir, como povo do Senhor, que ainda há muitos amores em nossos corações concorrendo com o Senhor. E em especial nesses dias que nós estamos vivendo, as coisas estão mais terríveis ainda, os ataques estão mais intensos, as distrações estão intensas, e sim, essas são marcas dos dias finais. Não são coisas novas, porque sempre aconteceram na história, mas nós estamos vivendo isso de uma maneira mais intensa. Porque, irmãos, o Senhor já predizia tudo isso. Então nós estamos de fato, irmãos, na iminência da vinda do Senhor. Então, eu gostaria de apenas introduzir, eu vou deixar para o próximo momento, essa reflexão. Será que de fato, quando celebramos a mesa do Senhor, compreendemos a realidade de que um dia Ele retornará? Será que nós desejamos o Senhor? E nos próximos momentos, eu irei compartilhar algo em Mateus 24 e 25. E irei tocar algumas coisas ali no Sermão do Monte das Oliveiras. E sim, irmãos, inevitavelmente eu vou ter que tocar em algumas coisas de cunho profético, né? Mas eu quero adiantar que se o irmão não concordar comigo, ou a irmã não concordar comigo, não tem problema naquilo que compete aos eventos. Creio que todos nós concordamos de que nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Isso, aquele que crê que o Senhor vai vir antes, depois, em 2 momentos, em 3, tem irmãos que vêm em 8 momentos a vinda do Senhor, recolhendo uns, depois outros. Não interessa nesse sentido, irmãos. O que importa é nós estamos preparados, quer o Senhor venha na terceira, na quarta hora. Estamos preparados para encontrar com o Senhor? Então nós precisamos nos ataviar, irmãos. O vestido está posto, nós precisamos vestir, nos preparar para o encontro com o noivo. E neste primeiro momento, irmãos, e aí já começa, se você não concordar, tudo bem, mas assim eu creio. Num primeiro momento o Senhor virá apenas para esses que o estão esperando. Aqueles que se dizem cristãos, mas que não o estão aguardando, não são para esses que o Senhor virá no primeiro momento. Mas nós vamos tocar isso num outro momento. Mas então, só introduzir, você pode só abrir aí a sua Bíblia e anotar, tomar nota para você já ir orando, irmãos, para os próximos momentos. Há algumas sessões importantes no Evangelho de Mateus, que eu gostaria apenas de introduzir com 5 minutos e termino. Há algumas sessões que são importantes no Evangelho de Mateus dentro desse assunto que eu quero tratar com os irmãos. E eu gostaria de citar 3 sessões importantes do Evangelho de Mateus com respeito a esse assunto da segunda vinda do Senhor. A primeira sessão que eu gostaria de citar corresponde a Mateus capítulo 5 a 7. Você só pode ir folheando, tá, irmãos? Nós não vamos ler nada no momento. Mateus 5 a 7. Esse é o Sermão do Monte. Irmãos, esse é um capítulo extremamente importante dentro desse assunto da vinda do Senhor. Porque se nós estamos dizendo que é um pequeno remanescente, que desejando o Senhor fará ele se levantar do trono e vir ao encontro da sua noiva, então nós estamos falando desses que aqui são apresentados no Sermão do Monte. Porque aqui nós temos o caráter de Cristo formado nos seus. É este tipo de caráter de vida que fará o Senhor se levantar do seu trono e vir para o encontro com a noiva. Mateus 5 a 7, ela revela, esse sermão revela o caráter do rei e dos filhos do rei.
Esse é o tipo de vida, irmãos, que apressa a vinda do Senhor. Segunda sessão, Mateus capítulo 13. Depois que você lê esses textos em casa. Mateus capítulo 13. Nós temos aí os mistérios do reino dos céus. Nós temos 7 parábolas aí. Alguns irmãos veem 8, mas vamos dizer 7 parábolas em Mateus capítulo 13. Esse capítulo, irmãos, nos revela, você não precisa ver jornal não, tá? Para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Aqui você tem toda a história da igreja predita pelo Senhor. Mateus capítulo 13. Tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda do Senhor está revelado aqui nesse capítulo 13 de Mateus. Então, aqui nós temos os mistérios do reino dos céus. Externamente falando, como já disse, vemos muita confusão. Mas quando você lê esse capítulo 13, você vai ver que internamente, porque isso ainda está escondido esse trabalhar, o Senhor está preparando um povo. E você pode ver esse trabalho do Senhor ao longo das eras, ao longo dos anos, aqui em Mateus capítulo 13. E a última sessão importante é justamente a que nós vamos tratar, que deve ser lida, por isso que eu estou colocando hoje, nem vamos entrar, deve ser lida com Mateus 5 a 7 e Mateus capítulo 13. Se você ler, você vai ganhar muito para o que nós vamos tratar nos próximos momentos. Mateus 24 e 25 é a terceira sessão importante. Aqui nós temos os sinais dos tempos e o significado da vinda do Senhor para nós. Então, mais importante do que a ordem dos eventos é compreendermos as marcas dos dias finais, a urgência da vinda do Senhor e, sobretudo, a necessidade de nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Então, irmãos, esse texto de Mateus 24 e 25, como já disse, tem sido interpretado de diversas maneiras, né? E está tudo bem, irmãos que eu respeito muito, inclusive, interpretam de uma maneira diferente da que tenho tido até então uma posição. Mas o nosso foco está na preparação para encontrar com o Senhor. Então eu termino, irmãos, aqui, nessa reflexão. Como temos participado da mesa? Há um sentimento já gerado no meu coração há algumas semanas, de que pouco a pouco a frieza vai tomando conta dos nossos corações nesse tempo da mesa, sabe? Nós vamos nos acostumando, nós vamos participando às vezes apressadamente. Inclusive o irmão Eliezer trouxe uma palavra a respeito disso. Então nós precisamos ter nossos corações sondados, irmãos, e estarmos em vigilância constante, porque esse é o nosso coração, terrível, indiferente, facilmente perde as realidades espirituais. Por isso a necessidade de apegar a palavra que temos tanto tratado. Então, irmãos, como nós temos participado da mesa do Senhor? Será que temos tocado o valor da obra do Senhor? E será que nós temos anunciado para todos, anjos, demônios, pessoas, para todo esse universo, de que de fato há um Senhor sobre nós, um Salvador que nos comprou para Ele e de que em breve Ele virá nos buscar? Que possa ser assim então, irmãos. A mesa é o testemunho mais solene dessas verdades que estou dizendo. Não é um momento qualquer. Se nós pudéssemos por um momento, irmãos, por um momento, ter os nossos olhos espirituais abertos para contemplar o que está acontecendo quando nós nos reunimos nesse momento da mesa, nossas vidas seriam diferentes. Que o Senhor nos conceda visão espiritual. Vamos orar, entregar esse tempo diante do Senhor, e os irmãos têm liberdade logo após de continuar aqui participando da mesa. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse tempo precioso e pedimos a Ti que visite os nossos corações, Senhor. Não nos deixe distraídos em uma hora tão importante como essa. Nos ajude, Senhor, com a frieza
com a indiferença, com o mundanismo, com a carnalidade, com todas essas coisas que têm sido obstáculos, Senhor, em nossas vidas, para uma genuína aspiração por Ti, Senhor. Quantas coisas ainda, Senhor, escondem Teu rosto de nós. Quantas coisas, Senhor. Coisas que, quando medidas pelo valor da eternidade, nada são. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Teu povo clama. Esperamos, Senhor, que o Senhor, de fato, esteja participando com alegria desse momento conosco. Se não nos conduza ao arrependimento, Senhor. Nós te pedimos, não nos deixe seguir adiante. Não nos deixe seguir se Tua presença não for conosco. Não nos deixe, Senhor. Que Tua glória não faça movimento de retirada desse ambiente. Dê-nos sensibilidade espiritual, dê-nos visão espiritual, Senhor, para ver realmente. Estamos tão cheios de doutrinas e de conhecimento, Senhor. Quanto disso nós temos tocado, o quanto disso tem, de fato, transformado o nosso desejo por Ti. Ó Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.